volta com o segundo bloco do Visão do Comprar ou Vender. E na primeira parte a gente comentou sobre um panorama geral da temporada do terceiro trimestre. Está aqui comigo o Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. E ele destacou o setor de varejo e concessões rodoviárias. E agora eu queria que a gente entrasse em específico em alguns cases desses setores. Na parte das varejistas, no segundo trimestre a gente viu um resultado bem positivo, principalmente nas empresas voltadas para e-commerce. Nesse terceiro trimestre, deve repetir isso? A grande expectativa é que sim, né? Conforme até a gente comentou no bloco anterior, Via Varejo é uma expectativa do consenso do mercado que seja um resultado muito acima daquele reportado na base comparativa, né, em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Eu acho que se a gente for pegar B2W, Magazine Luiza, pelo que tem reportado também de uma melhora ao longo dos últimos trimestres, eu acho que esse segmento do e-commerce, do ponto de vista de varejo, sem dúvida, é algo que o mercado deve, sem dúvida alguma, ficar bastante atento. Um outro ponto também, que eu acho que vale levar em consideração, apesar das prévias operacionais já terem sido reportadas, nos números do Pão de Açúcar e do Carrefour, quanto que a área de atacado deve representar isso no resultado final dessas companhias, que sem dúvida alguma esse é um ponto que tem despontado em relação ao restante dos números das companhias, né? Então eu acho que se a gente pegar pontos específicos, a gente consegue chegar naquilo que o mercado está cobrando, no que está sendo olhado nesse momento. Sem dúvida alguma, é claro que não dá para você focar exclusivamente num ponto, mas é algo que o mercado mais cobra naquele momento, é isso. Por exemplo, se a gente for levar em consideração as empresas de varejo, e aí não colocando a parte de e-commerce, mas a parte de vendas físicas, é aquele o same store sales, né, que é o venda de mesmas lojas dos últimos 12 meses. Esse é um indicador extremamente relevante para o mercado, e isso sem dúvida é o que a gente mais tem acompanhado e que tem chamado a atenção nos números, por exemplo, de lojas Renner, que deve apresentar novamente números interessantes, de Hering, que tem reportado números muito abaixo das expectativas ao longo de todos os últimos trimestres, do ponto de vista desse indicador, e de outras empresas também do mesmo setor, que eu acho que é um indicador extremamente relevante que o mercado cobra muito das empresas sobre os resultados. Agora, no setor de varejo, uma empresa tem deixado a desejar bastante nos últimos trimestres, principalmente no último trimestre, por conta da aquisição da The Body Shop, que é a Natura. E eu queria saber a sua visão, se a gente pode ver uma melhora nos números da companhia. A Natura é uma leitura de resultado muito difícil. Por quê? Porque a empresa ela vem passando por um processo de transformação, né? Aquela questão das consultoras que vendiam por tabela, ou porta a porta, que é o que a gente chama, né? Isso a empresa está dando cada vez menos relevância, claro que é extremamente importante ainda, porque é o grosso do resultado, mas a empresa tem trabalhado muito do ponto de vista agora de abertura de lojas físicas. Ela está partindo para um outro segmento totalmente diferente daquilo que ela nunca trabalhou, né? Então a gente vai conseguir começar a olhar quanto dessa transformação da empresa tem sido assertiva até agora. Então, eu acho muito cedo para a gente tentar ter qualquer tipo de avaliação ainda, né? Eu acho que é muito cedo ainda. Acho que a gente precisa uma fase de maturação um pouco maior. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas aí você pode perder o bonde da ação em função dessa questão. Do ponto de vista de conservadorismo, para aquelas pessoas que olham o mercado de ações no dia a dia, eu acho que faz mais sentido isso, né, do que apostar em algo que a empresa nunca teve uma participação. Eu prefiro aguardar um pouco mais essa maturação realmente para poder fazer uma avaliação melhor. E, bom, você também mencionou o setor de concessionárias, né, as concessionárias de rodovias. A gente poderia destacar a CCR e a Ecorodovias, ou teria alguma que brilha mais, chama mais a sua atenção? Eu acho que ambas são... tem chamado a atenção por conta desse ponto de vista de um aumento do tráfego nas rodovias, tanto de veículos leves quanto veículos pesados, né? Mas eu acho que CCR, ela não é... eu acho que a Ecorodovias, na verdade, ela tem um foco um pouco maior nessa parte de tráfego de rodovia. A CCR ela ainda tem outras participações, como, por exemplo, em aeroportos, em estações de metrô, enfim, então, concessionárias, enfim, ela tem
não é muito focada quanto a EcoRodovias nessa questão, né? E também você mencionou a retomada das commodities. A gente pode destacar ali mineração com Vale, siderúrgicas. Qual seria a sua principal aposta nesse mineração e siderúrgica, nesse combo? Vamos lá. A gente tem as 4 principais empresas do setor, né? Cada vez mais a gente tem sentido uma diferenciação muito grande nelas. Vale apresentou os números de produção recentemente agora, se não me engano foi semana passada do terceiro tri. Eu acho que não surpreendeu positivamente. Ela veio praticamente no piso do que era considerado para a expectativa agora para todo o ano de 2017. Então deve estar bem dentro daquilo que o mercado espera. Agora a gente precisa ver do ponto de vista operacional se nós teremos algumas melhorias. A gente acredita que sim, principalmente por essa transformação também desde que o novo presidente da companhia assumiu em maio desse ano, ou seja, já tem 5 meses, vamos começar agora a enxergar, de certa forma, alguma mudança. Mas no último trimestre acho que isso deve ficar um pouco mais evidente. Em Gerdau, não vejo trazendo muitas novidades nesse curtíssimo prazo. Esse terceiro trimestre que passou também não trouxe algo, um diferencial que eu acho que possa ter impacto nos resultados. Agora, os Usiminas sim, né? Os Usiminas sim, até porque 90% do resultado da Usiminas ele é proveniente do mercado nacional. Disso, cerca de 40% é em termos da indústria automotiva aqui no nosso país e de linhas brancas também. Eu acho que se a gente consegue ver uma recuperação nesses 2 segmentos em termos de indicadores, como passei ali no primeiro bloco, então a expectativa é para que seja um resultado interessante também. Agora a CSN fica um pouco mais complicado, né? Porque a CSN não tem reportado balanços auditados, então o mercado fica bastante receoso em relação a isso, a quando os números da CSN serão auditados, né? Então eu acho que aí fica um pouco de lado essa questão da CSN. Claro que tem aquela relação risco-retorno que é muito importante dentro do mercado de ações, mas eu acho que o foco principal não está na CSN e fica muito mais essas outras empresas por ter esse receio dos números da companhia. Agora, você mencionou os Usiminas e a ação, se a gente pegar no acumulado do ano, subiu mais de 100%. Ainda assim, tem espaço para valorização? Acredito que sim. Acho que a gente fez um programa aqui, Paulo, deve fazer pouco mais de um mês, talvez, e aí eu falava nessa expectativa de Usiminas, de recuperação. Ainda acredito no potencial da ação. Eu acho que ela tem, mesmo depois de subir 100%, acredito que tenha essa perspectiva de alta, muito mais em função dessa expectativa da retomada da economia nacional. Eu acho que pode ser uma ação aí ainda a despontar para os próximos meses. Próximos meses que eu digo curto prazo, 3 a 6 meses aproximadamente. Então, eu acredito e tenho um viés mais positivo para os Usiminas, mesmo com essa interminável briga entre os controladores da companhia, que é uma novela que a gente já tem aí praticamente 3 anos e a gente não sabe quando é que vai terminar, né? E fechando esse combo de commodities, a gente não comentou sobre Petrobras, mas a gente vê a companhia trimestre a trimestre mostrando um balanço cada vez mais arrumado. A gente deve ver uma continuidade dessa melhoria do balanço e também do programa de desinvestimento. A companhia deve mostrar aceleração? Sem dúvida alguma. Essa melhora operacional, de uma outra questão também, a base de comparação dos últimos 2 anos eram muito ruins, não só dos últimos 2 anos, né, mas dos últimos 3, 4 anos praticamente. É verdade que o Pedro Parente já está deve estar cerca de 1 ano e meio à frente da companhia. A gente tem visto uma melhora operacional bastante significativa por uma série de questões que a gente tem mencionado. É um ativo que está na carteira recomendada da Rico desde junho do ano passado, quando o ativo estava em R$11, agora está em 16 e a gente vai seguir recomendando as ações da Petrobras. Mas a questão dos números da Petrobras é que, em geral, a gente costumava ser uma caixinha de surpresas, né? Sempre tinha aquele tal evento não relevante que acabava sendo um ponto negativo. Olha, pode vir, como pode não vir, isso a gente não sabe. Agora, do ponto de vista operacional, sem dúvida alguma, a gente tem visto melhoras bastante significativas. Tem essa questão do plano de desinvestimentos, continua. Nós deveremos ter abertura de capital da BR Distribuidora até o final desse ano, acho que cada vez fica mais clara. A perspectiva também da venda, da participação da Petrobras na Braskem também seria positiva. Enfim, as coisas estão caminhando na Petrobras, como há muito tempo não se via. Eu acho que isso já é muito positivo e traz uma credibilidade muito grande para a empresa. E agora, do lado negativo, você mencionou uma possibilidade de demora ainda maior na retomada das construtoras, principalmente de alta e média renda.
Teria algum nome específico que você vê como uma possibilidade de decepção nesse setor? Olha, eu não diria nem decepção, mas que ainda devem ser reportados números fracos. Como, por exemplo, se a gente for pegar a Cyrela, Gafisa, Tecnisa, as empresas Ezetec, que estão no dia a dia no segmento de média e alta renda, né? A gente vê que realmente ainda não teria nem como reportar ainda números fortes em função de uma série de questões que a gente levantou aqui, como distratos, estoques, a regulamentação dessa questão dos extratos, que é extremamente importante e que não anda para frente isso. Enfim, eu acho que ainda a gente vai demorar um pouquinho para ver um sinal de retomada muito forte, mas as prévias operacionais já apresentaram melhoras em relação à base de comparação que a gente tinha. Mas eu acho que ainda está longe da gente ver um resultado robusto, né, vamos chamar assim, em função dessa questão da economia toda nacional, em que foram períodos muito ruins 2015 e 2016. Né? E, para a gente fechar esse bloco, eu também queria que você comentasse sobre Cielo, uma empresa que há meses vem, os investidores parece que preferem olhar de fora a empresa para ver se vai mostrar alguma melhoria, do que apostar numa retomada da companhia, dado ao ambiente de acirramento da competição. Você vê uma possibilidade de inflexão dos números da Cielo no terceiro trimestre ou ainda também vai ser uma empresa para você esperar e, quem sabe, nos próximos trimestres mostrar uma melhora? Pelo que a gente acompanha, acho difícil que tenha que traga alguma novidade relevante do ponto de vista positivo, né? É bem verdade que Cielo já vem recuando bastante as ações, né? Vem recuando bastante ao longo dos últimos meses, mas a gente não deve ter nenhum ponto de inflexão a ser apresentado agora nesse trimestre. Acho que a gente tem que aguardar um pouco mais para ver o que vem se apresentando das novidades da companhia, para que a gente possa fazer uma avaliação um pouco mais positiva nesse momento. Roberto, queria agradecer a sua participação. Obrigada por mais um Comprar ou Vender. E obrigada a todos também que estão nos assistindo. Uma ótima tarde e até mais.